Boa noite. Estamos aguardando aqui, doutor Daniel está entrando. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Zé Américo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade de participar conosco em mais um Life Live, o melhor programa que tem na segunda-feira à noite. Com certeza. Eu já acompanhei algumas e gostei bastante também. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutor Daniel, para quem não o conhece, é cirurgião plástico, lá no, um dos principais cirurgiões plásticos do Hospital Life Center. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é preceptor da residência médica de cirurgia plástica no Hospital das Clínicas. Para quem não sabe, preceptor é quem ensina os residentes a fazer as cirurgias, né? Então ele é preceptor do Hospital das Clínicas, o que mostra que além de um conhecimento teórico, para ser professor, ele tem que ter conhecimento prático muito bom para ensinar, para transmitir esse conhecimento para os seus residentes. E a residência do Hospital das Clínicas é uma das mais disputadas que tem, não só na cirurgia plástica, como em todas as outras áreas. Ele fez a especialização em cirurgia plástica, a residência médica na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, que é um concurso extremamente disputado também. Fez a residência de cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, então também uma sólida formação em cirurgia geral, e a graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É um currículo bastante sólido, bastante pesado, consistente, não é? E eu queria que você me dissesse, Daniel, assim, você tem uma formação bem sólida, eu queria que você comentasse, né, sobre essa formação e a necessidade de uma formação sólida para lidar com procedimentos estéticos, né? A gente tem visto muitos profissionais que não são da área médica, alguns até são da área médica, mas não têm formação para lidar com procedimentos estéticos. Então eu queria que você abrisse aqui, dizendo para a gente um pouco qual é a importância dessa formação, dessa especialização. Ótimo. Excelente início. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao doutor Zé Américo pelo convite, agradecer também a toda a diretoria do Hospital Life Center e todos os colaboradores do hospital. É um prazer estar aqui falando sobre cirurgia plástica, que é essa a minha área de atuação, a minha especialidade. E maior prazer ainda falar sobre segurança em cirurgia plástica, que é um assunto que eu gosto muito de conversar, de pesquisar, estudar, ensinar lá também para os residentes em cirurgia plástica. Bem, sobre essa primeira abordagem, é muito importante realmente que o cirurgião plástico ou o médico dermatologista que for tratar de procedimentos estéticos tenha sim uma formação muito sólida, como o senhor já falou, porque procedimentos estéticos médicos envolvem complicações. Então, cirurgia plástica não é como ir ao salão de beleza, né? Então, infelizmente, a cirurgia plástica pode evoluir com complicações, intercorrências, e é muito importante que o médico responsável por fazer aquele procedimento saiba como tratar as complicações, né? Então, infelizmente, o que a gente está vendo hoje em dia são muitos profissionais de diversas áreas atuando nesse segmento da medicina, que não existe medicina estética, né? Não existe essa especialidade, a especialidade é a dermatologia ou a cirurgia plástica, que infelizmente acaba ludibriando e enganando às vezes o paciente, e se ocorrer algum tipo de complicação, esse paciente não pode voltar ali, porque aquele profissional não é apto para tratar uma complicação, né? Infelizmente no nosso consultório ocorre esse tipo de procura também. Muitas vezes o profissional não é apto sequer a diagnosticar a complicação, né, Daniel? Ele não É, sabe bem o que está acontecendo, não conhece a é, fisiologia do organismo, né? Então, sim, é muito importante que nossos seguidores tenham essa consciência de que
não é só um procedimento, não é só uma infiltração de alguma substância, né? É Exato. o que aquilo pode ocasionar e como diagnosticar e como tratar a complicação, né? A Muito gente bem, faz um muito bem. procedimento em um lugar, às vezes que não é o mais adequado, vamos dizer assim, né? Tem complicação, e aí a gente vai procurar outro médico, vai procurar um médico para tratar aquela complicação, e ele não sabe nem que condições que foi feito o procedimento, né? A gente vê muitas, até personalidades da internet, né? Sim. Formadores de opinião com complicações graves porque não fizeram o tratamento adequado, não é? Sim. E o que está muito na moda hoje em dia, que eles infelizmente estão chamando de harmonização facial, e muitas vezes a gente vê uma desarmonização, né? São preenchimentos de substâncias que algumas delas apropriadas, outras vezes não. É claro que o cirurgião, quando vai aplicar um preenchimento, ele vai procurar um produto que seja da melhor qualidade possível para evitar complicações. E existe todo um estudo de anatomia, de dissecção de cadáveres, para avaliar onde pode ser aplicado, quanto pode ser aplicado. Na face. O doutor Daniel congelou aqui, acho que está com um problema na conexão dele. Vamos aguardar um pouco o retorno. Voltou? Voltou. Então, Voltou? agora voltou. Voltou, a internet estava ruim, Voltou. desculpa. Então, a gente estava falando sobre aplicações de produtos na face, onde existe uma enormidade de vasos sanguíneos, muito complexa, anatomia de nervações, e muitas vezes são lesados nervos ou aplicações intravasculares, gerando problemas muito graves, né? Essas são aplicações de produtos na face, que infelizmente muito profissional não habilitado aplicando. Travou um pouquinho de novo, mas vamos em frente. Nesse sentido, Daniel, na questão da cirurgia segura, né? Porque aqui o que a gente está falando é de segurança, né? Segurança do paciente, né? A gente já conversou algumas vezes, você já me disse que prefere, né, ter uma opção sua, operar sempre em ambiente hospitalar, né? Por que a diferença, o que você vê de vantagem para você, para o seu paciente, em operar em uma estrutura de hospital e não em uma estrutura de clínica, como a gente vê muitas vezes? Bem, a cirurgia plástica envolve diversos tipos de procedimentos, né? Desde procedimentos menores até procedimentos cirúrgicos de maior porte, né? Então, quando o cirurgião irá realizar uma cirurgia de menor porte, por exemplo, a otoplastia, que é para correção de orelhas em abano, ou até mesmo a plástica de pálpebras, são cirurgias de menor porte, sabidamente cirurgias que podem ser realizadas em ambiente em caráter ambulatorial, onde o paciente faça a cirurgia e pode ir para o seu domicílio. Mas, Sim. Dentro da cirurgia plástica, existem cirurgias de grande porte também, né? São cirurgias, geralmente cirurgias combinadas de mamoplastia junto com abdominoplastia, que são de muitas horas, são cirurgias extensas. Muitas vezes também as lipoaspirações de diferentes segmentos do corpo, das costas, abdômen, coxas. As lipoaspirações mais extensas envolvem grandes perdas de sangue também, né? Então, nesses casos, cirurgias de grande porte, a nossa sugestão é que o paciente seja operado no ambiente hospitalar para evitar complicações. Por exemplo, se o paciente é operado num hospital de grande porte, existe sempre uma equipe médica treinada, uma equipe de enfermagem treinada, leito de CTI disponível para que, se ocorrer alguma complicação, alguma intercorrência, esse paciente não terá problemas graves de assistência, né? O paciente que vai ali para procurar uma cirurgia plástica e pode ter um problema grave de assistência,
se ele for operado no ambiente que dispõe, né, de um leito de CTI, de uma equipe médica e equipe de enfermagem bem treinada, nesses casos de cirurgias muito extensas, né, que é o caso de cirurgias combinadas de mama com abdômen ou lipoaspirações grandes. Ótimo. A gente vê muita gente sendo operada em clínica e às vezes tem uma reação adversa, né? Uma reação até ao anestésico, algum medicamento e Sim. tudo, e passa aperto na clínica, mas sem dúvida alguns procedimentos de menor porte têm seu lugar aí para ser realizado em ambiente de hospital dia ou ambulatório Sim. cirúrgico, como você bem colocou. Uma questão que surge aqui, Daniel, a Cristiane Araújo pergunta se há algum impedimento e quais os procedimentos de segurança para fazer uma cirurgia plástica quando o paciente é hipertenso. Sim. Bem, Cristiane, a cirurgia plástica, assim como todas as outras cirurgias, envolve cuidados pré-operatórios. Então, se o paciente é hipertenso, ele pode ser submetido à cirurgia plástica desde que seja uma hipertensão controlada, né? Então, essa paciente tem que ter um controle com o seu cardiologista, certo? Assim como as pacientes que apresentam diabetes ou outras doenças crônicas, desde que estejam bem controladas, com o relatório do seu médico, cardiologista, pode ser submetida à cirurgia plástica. Então, aí, Zé Américo, vai entrar no caso de uma candidata boa para ser realizada a cirurgia em ambiente hospitalar, né? Então, uma paciente que já apresenta uma comorbidade, é uma paciente para a gente ter mais atenção, selecionar bem qual vai ser a extensão da cirurgia, né? Então, aí que está realmente a seleção, a triagem dos pacientes para serem submetidos a uma cirurgia plástica com maior segurança, né? Mas ela pode ser operada. E a gente já fez, essa é a quinta live que a gente faz, né? Então nós já falamos aqui sobre pronto atendimento em cardiologia, falamos sobre AVC, fizemos uma live com o Jornal O Tempo, falando sobre preparação do hospital nessa época de pandemia. Depois eu vou tocar nesse assunto novamente, aqui rapidamente, explicar como é que está o nosso fluxo para as pessoas que ainda não viram. E agora fizemos uma live com o Dr. Roberto Cabezas na semana passada sobre a cirurgia bariátrica e metabólica. Todas essas lives estão lá no nosso canal do IGTV. E na live sobre a cirurgia bariátrica e metabólica surgiu a questão sobre a cirurgia plástica pós-bariátrica. Alguns questionamentos assim, qual que é o peso ideal, quanto tempo depois, que tipo de cirurgia. Então, vamos devagar, né? Assim, qual a perda de peso ideal ou quanto tempo após a cirurgia bariátrica é interessante fazer a cirurgia plástica a corretiva? E quando é que está indicado, né? Ok. Então, as cirurgias bariátricas, elas aumentaram muito a procura por cirurgias bariátricas devido à obesidade, né? Então, os pacientes, a procura por cirurgia plástica também cresceu muito nesses pacientes. Geralmente, após 1 ano e meio de realizada a cirurgia bariátrica, o paciente já vai apresentar a perda de peso esperada. Então, esse paciente retorna ao cirurgião que fez a cirurgia bariátrica e ele vai liberar o paciente para realizar as cirurgias plásticas, geralmente 1 ano e meio após. Por quê? Porque nessa fase a perda de peso já se encontra mais estável, ele já apresenta esse peso há alguns meses e geralmente já vai apresentar essa flacidez de pele. Então, o que acontece que o paciente que faz a bariátrica tem geralmente uma procura pelo cirurgião plástico? Bem, a nossa pele, ela tem a capacidade de esticar quando a gente ganha peso, engorda, assim como na mulher, quando engravida, a pele estica e a pele consegue retrair após o parto e após a perda de peso, após o emagrecimento. Porém, essa perda de peso, tão abrupta quanto na cirurgia, faz com que a pele retraia o tanto que ela consegue, mas não é o suficiente para retrair muito. Então, essa sobra de pele pode incomodar muito o paciente, geralmente em algumas áreas tradicionais, que, por exemplo, são no abdômen,
apresenta uma flacidez de pele importante que a gente pode corrigir com a chamada abdominoplastia. Geralmente esses pacientes queixam também de excesso de pele nas coxas, nos braços e na mama. São as principais áreas que geralmente incomodam esses pacientes. Então, após 1 ano e meio da cirurgia bariátrica, ele já pode nos procurar. E aí vai entrar nos critérios de segurança também qual o porte da cirurgia. Essa cirurgia pode ser feita combinada a mama e o abdômen? Geralmente pode, desde que o paciente apresente um estado clínico bom, né? Geralmente os pacientes, após a cirurgia bariátrica, podem apresentar algum grau de anemia, então o cirurgião vai pesquisar esse grau de anemia, essa perda de ferro, de vitaminas que acontece após a cirurgia bariátrica, para ver se vale a pena fazer a cirurgia combinada de braços, de mamas, junto com a abdominoplastia. E é uma procura muito grande, sabe, Zé Américo? Porque aumentou muito as cirurgias bariátricas, né? Aí no Life Center mesmo, um número enorme, né? O Hospital Life Center hoje está entre os 3 maiores centros de cirurgia bariátrica do Brasil. Isso é uma experiência muito grande, com cirurgiões muito experientes, né? Me fala uma coisa, a Valéria e a Maria Aparecida estão perguntando sobre a cirurgia plástica nos braços. Você mencionou aí que pós-bariátrica pode ter uma flacidez na pele dos braços e tudo, e elas estão perguntando aqui sobre a cirurgia nos braços, como é que seria, enfim. Entendi. Quando é que está indicado, né? Sim, sim. Geralmente nós fazemos uma programação. Então, geralmente a gente faz primeiro a abdominoplastia, porque é a cirurgia de grande mudança corporal. Essa pele que sai numa abdominoplastia ou dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica, muitas vezes, Américo, pode pesar até 6, 7, 8, 10 quilos de pele e gordura que sai. Então, muda muito o corpo. Então, normalmente, existe uma programação de se realizar essa cirurgia primeiro. Pode ser realizada, como eu falei, junto com a mama. E aí, a partir de então, a gente pode realizar a cirurgia dos braços ou das coxas. Sobre o braço que ela me perguntou, é uma cirurgia que, assim como todas as outras cirurgias plásticas, é uma troca que a paciente vai fazer. Ela vai retirar aquele excesso de pele que tanto incomoda para ganhar um corporal mais justo, que vai ficar mais bonito na roupa, que não vai incomodar com aquelas dobras de pele, muitas vezes até irrita da coceira, infecções de pele, por uma região com uma cicatriz, certo? Todas as cicatrizes na cirurgia plástica são, de certa maneira, escondidas. Esta do braço, ela é uma cicatriz que pode incomodar mais. Então a gente tem que avaliar bem se vale a pena essa troca dessa pele sobrando pela cicatriz no braço. Se é uma flacidez de pele muito importante, geralmente vale a pena a troca e a gente submete a essa cirurgia. É uma cicatriz que fica bem escondida, que ela vai do cotovelo até na axila, mas quando a paciente está de frente, ela fica escondida junto ao corpo, sabe? Então é uma cirurgia também muito comum nos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica. E a da coxa também mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos esse mesmo raciocínio, essa troca de uma flacidez de pele por uma cicatriz que vai ficar mais ou menos escondida de acordo com a posição da paciente, não é isso? Exato. Normalmente, a cirurgia plástica do abdômen, a gente consegue esconder essa cicatriz dentro da calcinha e dentro do biquíni. Isso geralmente é mais tolerado pelos pacientes, né? A plástica de mama também fica dentro do sutiã. Já a da coxa e do braço, dependendo da roupa que a paciente vai usar, ela pode ficar visível. Mas existem aquelas pacientes com muita flacidez. Então, aquele atrito da pele da coxa vale a pena a troca por uma cicatriz. E é claro que as cicatrizes vão ser individuais. Existem aquelas pacientes que apresentam cicatrizes muito boas e pacientes que apresentam cicatrizes de qualidade estética não tão boas. São as cicatrizes hipertróficas ou queloides. Então nós vamos desde o início, desde a cirurgia e pós-operatório, utilizar medidas para prevenção de cicatrizes inestéticas, aquelas cicatrizes que não são muito aceitáveis. Nós vamos prevenir que isso aconteça, mas é individual de cada paciente.
Você falou aí de queloide, acho interessante tocar aí talvez nesse ponto. Existe alguma maneira ou algum histórico familiar, ou alguma questão que possa ser avaliada em conjunto com a paciente para avaliar o risco dela ter uma cicatriz inestética, um queloide? Olha, José, a cicatriz queloide, ela tem sim um fator genético. Então, se a paciente já apresenta algumas cicatrizes nela mesma, por exemplo, se a cesárea não tem uma qualidade muito boa, se esse paciente já fez outras cirurgias e a cicatriz não é muito de qualidade muito boa, ele já tem uma tendência a ter queloides. Então, se a gente puder evitar uma cicatriz muito visível, será melhor. Uhum, Não existe um remédio, um medicamento para prevenir que ele não vai ter. Né? sim. Até porque um paciente pode ter queloide ou cicatriz hipertrófica em um procedimento no seu corpo e em outro não. Né? Então tem algum grau de imprevisibilidade nisso. Sim. Mas hoje em dia existe muito tratamento de prevenção para que esse paciente não desenvolva o queloide. Existem vários produtos no mercado, existem placas de silicone que comprimem a cicatriz. É muito importante não tomar sol, não se expor ao sol 3 meses sem tomar sol após a cirurgia plástica. E em casos mais importantes existem tratamentos com laser e outros tratamentos Uhum. de prevenção do queloide. Ótimo. Um ponto também que surgiu lá na conversa nossa com o Roberto Cabezas foi a questão de mudança de hábito de vida com atividade física e hábitos alimentares. Qual que é a importância, se é que há alguma importância, né, nessa preparação na atividade física pós-cirurgia bariátrica para a cirurgia plástica? Interfere no resultado, o Daniel? Um paciente que faz uma atividade física, ele tem um resultado diferente daquele que não faz? Enorme. A diferença é enorme. Então, eu tenho a oportunidade de operar muitos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Então, a gente vê que o paciente que muda a cabeça, não só é operado da bariátrica, mas toma hábitos de vida saudáveis, de atividade física e dieta adequada, além da cirurgia bariátrica ter um resultado mais adequado, a cirurgia plástica também vai. Muitas vezes esse paciente vai apresentar menos flacidez de pele e vai gerar menos cicatrizes nas cirurgias Uhum. plásticas. Houve um caso muito interessante de um paciente que foi operado, a cirurgia bariátrica foi no Hospital Life Center e a cirurgia plástica a gente teve a oportunidade de fazer. Esse paciente pesava cerca de 190 quilos, um paciente muito alto e muito pesado. Eles gostam de mostrar as fotos para a gente e a gente fica impactado Uhum. mesmo com a mudança. E esse paciente perdeu cerca de 100 quilos, 90 a 100 quilos. E quando esse paciente sentou na mesa e no meu consultório e me falou que perdeu 90 quilos, eu falei, nossa, a cicatriz vai ser gigantesca. Ele falou, doutor, mas você ainda não contei a minha história. Depois disso, eu pedalo todos os dias, vou na academia todos os dias, faço natação e quando eu fui examinar, realmente o paciente não tinha tanta flacidez assim. Então foi feita a Certo. cirurgia plástica com cicatrizes, mas cicatrizes menores. Então os resultados Aham. são importantes. E das cirurgias plásticas também, não pós-bariátrica, é muito importante, né? Então muitas vezes a paciente vem fazer uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. É claro que se ela ganhar peso, ela pode perder os resultados da cirurgia. Então, a atividade física, a gente brinca com o paciente que é igual escovar os dentes, né? Isso aí é para o resto da vida. É. A gente tem algumas perguntas aqui, me fugiu o nome aqui da pessoa que falou e a gente já estava aqui na pauta para falar sobre risco de trombose e de embolia pulmonar na cirurgia plástica. É claro que todo procedimento é sujeito a vários riscos e a gente toma medidas para preveni-los, né? Quais são os riscos, em quais tipos de cirurgia é mais frequente, é maior esse risco e como é que você previne essas complicações? Ótima pergunta. A trombose, só para a gente iniciar o assunto, geralmente é um acúmulo, um coágulo sanguíneo que ocorre dentro de um vaso sanguíneo, dentro de uma veia.
E esse coágulo no sangue pode ocorrer, por exemplo, dentro de uma veia da nossa perna, que pode acontecer, por exemplo, por uma imobilização, né? O paciente fez uma cirurgia ortopédica e ficou com aquele membro, a perna muito parada, e o sangue coagulou ali. E nas cirurgias plásticas, a paciente que fica parada por muitas horas, uma cirurgia extensa de muitas horas, aquele sangue ali fica parado na perna e pode dar um coágulo dentro dali da perna e vai dar a trombose, a perna fica inchada, dolorida. E esse trombo, esse coágulo, pode sair lá da perna e parar lá no pulmão, chama embolia pulmonar, que isso é grave, né? Então, para prevenir trombose e embolia, nas cirurgias de grande porte, cirurgias maiores que 6 horas, com perda de sangue um pouco maior, geralmente temos que, o primeiro delas é evitar as cirurgias muito grandes, né? Então, se for possível evitar uma cirurgia muito demorada, diminui o risco de trombose. É muito importante avaliar se na família houve história de trombose. Se a mãe teve trombose, a irmã teve. O fator genético é muito importante para as chamadas trombofilias. Nesses casos, aí é interessante no pré-operatório esse paciente passar por uma consulta com um médico hematologista para avaliar se esse paciente tem mais risco. Talvez nesses casos a cirurgia pode ser até contraindicada. Outro fator, não ficar de cama em casa no pós-operatório. Então o paciente entende que às vezes para ficar de repouso precisa ficar acamado. Então já fica muitas horas deitada ali durante a sala de cirurgia, o pós-operatório, e em casa, se ela não caminhar, esse sangue vai acumular na perna e vai dar o trombo. Então é muito importante que a paciente, desde o quarto da sala de cirurgia, vai para o quarto, já movimente as pernas. Esse movimento com a panturrilha faz bombear o sangue e o sangue não fica ali parado na perna e circula. Por esse motivo também, nós utilizamos uma meia de compressão. Essa meia é passada na hora da anestesia e essa paciente usa essa meia durante uma semana em casa, tira apenas para tomar o banho. Essa meia consegue comprimir de leve a panturrilha e o sangue circula melhor. Além disso, ainda utilizamos uma bota de compressão, que parece um aparelho de pressão, só que faz uma massagem na perna do paciente durante a cirurgia. E cirurgias maiores utilizamos também da profilaxia, né, da prevenção medicamentosa, que é com o uso de medicamentos que a gente chama de anticoagulantes, que a paciente vai aplicar para evitar que dê a trombose. Muito importante, porque as complicações podem ser graves. Com certeza, trombose nunca é bom, né? Pode levar a embolia pulmonar, como você bem colocou aí, e agravar bastante o quadro. Então, é importante ter as medidas preventivas mecânicas, como você colocou, as químicas, que são os medicamentos, mas é importante que o paciente também colabore se movimentando e não ficando acamado, né, ou parado durante muito tempo. Exato. A gente sabe que tem dor, e que a dor é limitante, mas é necessário enfrentar, né? Mais uma medida importante que é bom a gente alertar também. Os hormônios estrogênios, né, os hormônios que as mulheres já têm mais e tomam anticoncepcional, podem potencializar o risco de trombose. Então, se for possível, a sugestão para aquela paciente que vai fazer uma cirurgia plástica com um tempo prolongado é interromper o uso do anticoncepcional, se ele for à base de estrógenos, utilizar outro método para não engravidar nesse período. Geralmente a gente pede para parar 30 dias antes, realiza a cirurgia e, dependendo do tamanho da cirurgia, depois de um mês a gente retorna com o anticoncepcional. Ótimo. A Cristiane perguntou assim, em relação à cicatrização, se o tabagismo é um fator que prejudica a cicatrização. Muito. O tabagismo prejudica tudo, né? Inclusive a cicatrização. Cristiane, infelizmente o tabagismo, o Dr. Zé Américo acabou de falar, é péssimo. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, a preferência é que esse paciente interrompa o uso do cigarro, porque o cigarro ele prejudica a circulação sanguínea. Então, essa prejudicação da circulação sanguínea vai afetar a cicatrização, sim. Podem ocorrer cicatrizes queloides, que a gente comentou, são cicatrizes elevadas, irregulares, abertura de pontos e até mesmo feridas na pele, né, que a gente chama de necrose, que é quando a pele não sobrevive àquele trauma da cirurgia devido à falta de circulação, porque o cigarro, assim como ele entope ali
as coronárias, as artérias do nosso coração e levam ao infarto, o cigarro também entope as veias e as artérias da nossa pele. Então vai prejudicar sim a cicatrização. Pacientes fumantes são pacientes de maior risco para cirurgia plástica para feridas, infelizmente. A Paloma perguntou se o plano de saúde cobra cirurgias. A gente estava falando no momento em que ela perguntou sobre a cirurgia plástica pós-bariátrica, né? Então eu entendo que talvez se refira a esse procedimento, né? Sim, sim. Tradicionalmente, os planos de saúde fazem a cobertura de grande parte, mais que 90% dos casos das cirurgias plásticas do abdômen, que a gente chama de dermolipectomia abdominal. Nesses casos, geralmente, é comprovado, né, através do exame físico do médico, uma perícia do plano, que aquela pele em excesso gera uma dobra, uma flacidez, que pode gerar feridas, prurido, que é coceira, infecções de pele. Então, tradicionalmente, o plano de saúde cobre, sim, a plástica de abdômen. Agora, quanto ao braço, coxas e mamas, depende de cada caso. Então, tem planos de saúde que autorizam, outros planos não autorizam. Como a cirurgia bariátrica está cada dia mais comum, existe uma tendência de que os planos irão começar a rever essa possibilidade de autorizar todas as cirurgias de todos os segmentos corporais. Mas, no momento, existe uma certa dificuldade em algumas cirurgias. Na abdominoplastia, normalmente é autorizado, sim. Mas a gente não deixa de fazer a cirurgia, né, Daniel, por questões financeiras. O hospital tem uma área comercial, a gente está aberto aí a fazer a negociação com o paciente, de modo que ela possa fazer os processos. Eu digo ela porque vai ser mais raro o homem operar a mama, né, por exemplo. Sim, né? sim. Mama masculina é muito raro, mas pode acontecer também. Então a gente está aberto aí a nossa área comercial e tudo, a conversar e fazer aquilo que for bom para todo mundo, né? Claro. Agora a Letícia Maroni, que é a nossa psicóloga. Letícia, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação aqui. Ela está perguntando dos cuidados psicológicos com os pacientes em pré e pós-cirúrgico, né? Como é que é isso? Porque eu entendo que, talvez a Letícia também, ela escreveu pouco aqui, mas existe uma mudança na imagem corporal. Então, é um risco da pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer, né? Isso tem algum impacto. Então, como é que você trabalha isso aí na sua rotina? Como é que você trabalha o dia a dia aí? José Américo, muito interessante essa colocação da Letícia, porque a cirurgia plástica e a psicologia, elas andam muito próximas. Muitas vezes o paciente desenvolve, primeiro, vou inverter e falar primeiro do pós-operatório. Então, o período pós-operatório de cirurgias maiores envolve alterações fisiológicas. Então, o paciente às vezes tem alterações menstruais, alterações de queda de cabelo, e o psicológico, então, sempre muda. Então, a paciente fica bastante abalada, cirurgias grandes, e aquele inchaço, equimoses, que são aqueles roxos, dor, cicatrizes, isso envolve um certo grau de depressão que é esperado ocorrer nas primeiras semanas. E a gente já alerta a paciente que isso vai acontecer, né? Alerta o familiar, o marido, os acompanhantes, porque esse processo ele é mais forte do que o nosso organismo, vai acontecer. Mas a gente também brinca com a paciente que daqui a 3 meses quer fazer mais outra cirurgia plástica. Então vai passar, porque o inchaço vai passar, então ela vai ver aquele resultado aparecendo, né? Ela vai voltar ao seu trabalho, às suas atividades diárias e vai começar a curtir aqueles resultados da cirurgia, que muitas vezes a paciente apresentava um contorno corporal que incomodava, aquele tanto de excesso de pele, vai usar roupas interessantes que ela não usava mais. Então, essa parte psicológica é muito importante. E esse grau de depressão,
de queda de humor que vai ocorrer no pós-operatório é variável. Então, tem pacientes que vão apresentar uma variação muito importante do humor. Então, eu tenho sim na nossa equipe uma psicóloga especialista em pacientes com procedimentos de cirurgia plástica que me dá um amparo, muitas vezes. Espero que ela até esteja assistindo a gente, porque algumas vezes eu tenho que ligar para ela e falar, olha, eu estou precisando de um atendimento de uma paciente que está com o humor muito deprimido. Agora, voltando, invertendo, falando do pré-operatório, a avaliação psicológica, é muito interessante porque nessa área da cirurgia plástica é muito subjetivo, sabe, Zé Américo? O paciente que apresenta muito excesso de pele, às vezes aquilo ali para ele não é nada, porque pode não se caracterizar numa doença. Então, aquele excesso de pele não incomoda e ele fez a bariátrica, ou é uma mulher que teve 2, 3 filhos e tem aquele excesso de pele, e aquilo não incomoda e ela vai levar a vida dela. É importante se sentir bem. Outras pacientes já apresentam uma queixa com pouca flacidez. Então, aquele pouquinho de flacidez já incomoda tanto aquele outro paciente que vai levá-lo ao consultório do cirurgião plástico. Então, a gente vai juntos aqui examinar. É um paciente que vai entender que haverá cicatrizes, algumas cirurgias plásticas o plano cobre, outras o paciente vai fazer de maneira particular, então vai envolver um custo financeiro, dor no início, uma ausência do trabalho. Então, se o paciente entende isso tudo, ele vai ser um bom candidato à cirurgia plástica. Não precisa ter muita flacidez ou pouca flacidez, isso é subjetivo. Então, cada paciente tem a sua própria queixa. Então, a parte psicológica é muito importante, viu, Letícia? Obrigado pela pergunta. A gente está falando aqui, Daniel, só do procedimento estético, né? Mas a cirurgia plástica, ela não é só estética, muito pelo contrário, ela tem um papel muito importante na reparação de alguns danos que acontecem, né, no nosso corpo, como, por exemplo, queimaduras, né, as cirurgias oncológicas que mais frequentemente, mais citado, seria mastectomia, né, quer dizer, a retirada da mama por um câncer, e aí tem a cirurgia reparadora. Então, aqui a Cleusa perguntou sobre cirurgia para remoção de queimadura, de cicatriz de queimadura, obviamente, né? Se o resultado é 100% eficaz, né? Então, assim, claro, assim, Cleusa, eu vou dizer assim, nada é 100% eficaz em medicina. Mas qual é o lugar, Daniel, dessas cirurgias? Como é que isso é trabalhado assim, no dia a dia? Enfim. Ótima colocação. Primeiro, respondendo a Cleusa, quando a paciente apresenta alguma cicatriz, essa cicatriz gerada por trauma, cirurgias de outras áreas ou queimaduras, pode ser realizada sim uma correção da cicatriz. Depende da extensão dessa cicatriz, a gente pode removê-la e trocar essa cicatriz por uma nova. Então é importante o paciente entender que a correção de cicatriz é uma troca. Então, quando você tem uma cicatriz e vai fazer uma correção, a nova cicatriz pode ficar melhor, pior ou a mesma coisa. Então, se é uma cicatriz extremamente inestética, uma cicatriz que não é bonita, está feia, muito larga, escura, elevada, pronto, essa cicatriz pode melhorar. Então, o cirurgião plástico vai utilizar o arsenal cirúrgico dele para avaliar. Pode ser realizado um retalho, um enxerto, uma correção simples. Cada caso vai ser avaliado individualmente. Ok, Cleusa? Mas pode sim ser realizada uma correção. Do modo geral, nas cirurgias reparadoras, Zé Américo, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar lá no Hospital das Clínicas com a reconstrução de mama. Sim. São pacientes que sofrem muito, né, com a doença do câncer de mama e tem essa cirurgia tão agressiva que é a retirada da mama, que é para o tratamento, muito importante para elas. E essa paciente tem opções, né, nós temos opções de reconstruir essa mama. São cirurgias complexas, não são cirurgias simples, envolvem essa parte psicológica que a gente comentou mais cedo, mas é uma parte muito gratificante em ajudar esses pacientes. Lembrando também que as questões dos traumas, né? Então o cirurgião plástico atua bastante também em traumas, lesões de câncer de pele. Tem o João 23, onde atende as queimaduras de todo o estado de Minas Gerais, né? Um hospital especializado em tratamento de grandes queimados. Então o cirurgião plástico ele atua
em várias áreas mesmo, né? Muito bem lembrado. Obrigado. Bom, vamos falar um pouco da cirurgia plástica em tempos de coronavírus, né? A gente tem visto aí uma discussão sobre procedimentos eletivos, né? Sobre a necessidade, nesse momento, de se adiar alguns procedimentos eletivos. A gente tem conversado aqui sobre isso, e o que eu digo é que, se o sintoma está piorando, procure seu médico para poder fazer esse procedimento. Não espere, porque a condição de saúde pode se agravar. Que seria o caso aí na plástica de um procedimento de reconstrução, talvez, uma cirurgia de reconstrução de mama, etc., que pode ser feito no mesmo tempo aí da mastectomia e tudo. Mas aí a gente vai falar do procedimento estético, que, em tese, né, poderia esperar um pouco mais. Em tese, porque você já relatou que às vezes a pessoa tem um desconforto tal que ela entra num quadro de depressão e precisa realizar o procedimento, até como parte do tratamento da depressão, né? Então, assim, quais são os cuidados que você recomenda aos seus pacientes, a quem te procura, neste período de pandemia, e considerando que até que a gente tenha uma vacina, até que a gente tenha um tratamento efetivo para este vírus, a gente vai conviver com ele. Quais são as recomendações que você tem dado, que a Sociedade de Cirurgia Plástica tem orientado? Como é que está essa questão, Daniel? Então, agora com a pandemia do coronavírus, nós, assim como outros setores da sociedade, estamos avaliando de tempos em tempos, né? A cada semana a situação muda. Então, em Belo Horizonte, iniciamos com menos casos, comparado com outras capitais do nosso país. Agora aumentou um pouco o número de casos. Mas, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está sugerindo é que evitemos cirurgias muito extensas, cirurgias muito grandes, que podem raramente intercorrer com a possibilidade desse paciente ter uma complicação e precisar de ir para um CTI. Então, nesse tempo de pandemia, com muitos casos, com CTIs mais cheios, podemos evitar de realizar essas cirurgias muito extensas, evitar realizar cirurgias em pacientes dos grupos chamados grupos de risco, pacientes com comorbidades, pacientes acima de 60 anos ou mais. Então, esses pacientes, já que a cirurgia plástica estética ela é uma cirurgia programada, a gente pode programar, realizar cirurgias mais para frente. Mas, por outro lado, como você bem falou, a pandemia ela chegou, mas ela ainda não tem data para acabar. Então, muitas vezes, o paciente já está programado a realizar aquela cirurgia. Quer aproveitar esse período, que muitas vezes está ausente do trabalho, né? Que é necessário ausentar algumas semanas do trabalho para fazer uma cirurgia plástica. Então, ele quer fazer a cirurgia. Então, a minha orientação eu ainda continuo acreditando que realizar a cirurgia plástica num hospital grande, com toda a estrutura que apresenta, por exemplo, o Hospital Life Center, é a principal segurança do paciente no pós-operatório. Então, a gente conta, agora eu gostaria de pedir a sua contribuição, a gente conta com esse fluxo separado dos pacientes suspeitos aí no Hospital Life Center, né, Dr. Zé Américo? Conta para as pacientes que estão pensando em realizar a cirurgia, como que o Hospital Life Center se preparou para isso, por favor. Então, obrigado pela lembrança, porque o tempo está correndo. Quando a gente está com um assunto, quando ele é envolvente, quando ele é bom, a gente não vê o tempo passar, né? Então, olhei aqui e falei, nossa, ainda tem que falar disso. No Life Center, a gente, desde março, a gente estabeleceu fluxos bem diferenciados para os pacientes com suspeita de Covid e aqueles que estão para fazer procedimentos seletivos ou que chegam ao pronto atendimento por outras razões que não a síndrome gripal, como tem sido chamada, que são os principais sintomas relacionados ao coronavírus, né, a Covid.
No pronto atendimento, o nosso pronto atendimento, ele tem 2 andares, nós destinamos o piso superior para os casos suspeitos e o piso inferior para todos os outros casos e dividimos a entrada do pronto atendimento de modo que não há cruzamento de fluxo a partir do momento da entrada do paciente dentro do hospital, seja pelo pronto atendimento, né, ele vai, por um lado, ele vai para a área de casos suspeitos e, entrando pela esquerda, ele vai para a área de outros casos. Então, isso falando num momento que talvez um paciente, um pós-operatório de cirurgia plástica, possa precisar do pronto atendimento. Com relação ao fluxo de internação, hoje, como o Hospital Life Center é um hospital vertical, né, a gente está distribuído em 20 andares de assistência, nós conseguimos isolar andares inteiros para atendimento, para internação de pacientes suspeitos, e andares inteiros onde não se interna nenhum caso suspeito. Né? E nossas unidades de terapia intensiva, nós temos 4 unidades de terapia intensiva. Hoje, 2 são destinadas exclusivamente a casos suspeitos e 2 destinadas exclusivamente a pacientes que não têm suspeita, né, de coronavírus. Então, nós trabalhamos dessa forma, isolando muito bem as áreas. No centro cirúrgico também nós temos 2 andares de centro cirúrgico, né, o 18º andar e o 19º. O 19º tem um número menor de salas, então nós, quando precisamos fazer procedimentos em pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid, a gente coloca no 19º andar. E reservamos o 18º para pacientes sem suspeita de Covid. Né? Então, nós dividimos muito bem esse fluxo. Né? Os elevadores, eles não se misturam, nós temos um elevador dedicado a transporte de pacientes com diagnóstico, suspeita de diagnóstica de Covid, que vão se internar no hospital. Esse elevador, ele passa por um processo de higienização depois que o paciente desembarca, né? Então, de modo que a gente não tem cruzamento de fluxo de pacientes com suspeita e pacientes que não têm suspeita. A gente tem que reforçar hoje que não tem suspeita, porque todo mundo sabe que existe o portador assintomático. Né? Exato. E pode acontecer. Posso ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, pode ser portador assintomático. A gente não sabe. A gente procura afastar, a gente procura evitar que aquele que a gente sabe não entre em contato com outras pessoas. Né? Então, o nosso fluxo está bem definido nesse sentido. Né? Ótimo. E muito obrigado por ter me lembrado aqui. Então, assim, nós estamos caminhando aqui para o final, acho que faltam um pouco mais de 10 minutos, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que é a avaliação clínica pré-cirúrgica do paciente, o que precisa um paciente fazer aí no pré-cirúrgico de uma cirurgia de grande porte, porque de pequeno porte é mais tranquilo, né? Uma cirurgia de grande porte, quais são os cuidados necessários do paciente, inclusive nessa época, né? Você citou bem que as pessoas estão afastadas do trabalho, elas estão em trabalho remoto, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito de casa, pode aproveitar para fazer a cirurgia nesse momento, convalescer em casa, trabalhando de casa, não tem que se deslocar ao local de trabalho. E a prevenção, como é que você tem orientado, o que você tem trabalhado aí em termos de prevenção e de pré-operatório, tanto para Covid como para qualquer outra moléstia? Então, como você falou mais cedo, ainda não existe vacina. Então, nós vamos ter que acostumar a conviver nessa fase até diminuição dos casos. Então, os pacientes vão utilizar a prevenção que já é sabida, que é o distanciamento social, o uso de máscara, higiene das mãos. Então, o paciente que vai se submeter a uma cirurgia, já está programada aquela cirurgia, a gente vai selecionar esse paciente e acompanhar clinicamente desde a consulta pré-operatória até a data da cirurgia.
se esse paciente ou familiares apresentarem sintomas gripais, então aí esse paciente vai ter que ser testado. E assim a nossa equipe também, né? Então, se o médico, enfermeiro, instrumentador, residente apresentar sintomas, também tem que ser testado e a cirurgia pode ser atrasada ou não, remarcada. De uma maneira geral, o paciente que deseja realizar uma cirurgia plástica, o primeiro passo é agendar a consulta, né, com o cirurgião plástico. Né? Muitas vezes essa consulta vai ser um cirurgião que foi indicado por uma amiga, uma parente que realizou a cirurgia. Essa indicação, essa referência é super importante, mas é muito importante também pesquisar sobre o cirurgião, né? Pesquisar sobre a formação, a graduação, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sobre a idoneidade, ter confiança com aquele médico que você decidiu realizar a sua cirurgia. Então, nesta consulta com o cirurgião plástico, o paciente vai tirar todas as dúvidas, né? Conversar bastante. E aí, no pré-operatório, tradicionalmente, a gente realiza os exames de sangue, exame de urina, o paciente vai na consulta com o cardiologista, risco cirúrgico, assim como as outras cirurgias, e a consulta pré-anestésica. Né? Já no ambiente cirúrgico, né, a gente vai tomar os cuidados durante a cirurgia, que são vários. Por exemplo, o paciente numa cirurgia muito grande, geralmente ele pode sofrer a baixa de temperatura corporal, que a gente chama de hipotermia. Então, realizar a cirurgia plástica num ambiente hospitalar com bastante estrutura de equipamentos permite utilizar aquecedores, mantas térmicas, para o paciente manter a temperatura corporal, porque o ambiente de bloco cirúrgico ele apresenta aquela baixa temperatura devido ao ar-condicionado. E o paciente está um pouco mais exposto, apenas com aquela camisola. Então, a prevenção da hipotermia é muito importante para evitar complicações. Né? O paciente que vai submeter a cirurgia muito demorada, nós temos que tomar muito cuidado com a posição desse paciente na maca de cirurgia, de prevenir que esse paciente apresente dor, de compressão da cabeça, da perna, do calcanhar. Então, a gente protege as estruturas onde o osso pode ficar um pouco proeminente, né? Muito importante a anestesia, né? Assim como a formação e a graduação, confiança no cirurgião plástico também tem que ser com o anestesista. Não é só o cirurgião plástico, tem que ser especialista, né? Tem que ter o título, tem que ter a formação, o anestesista também tem que ter, né? Isso, então foi ótimo, que aproveitar para agradecer todos os colegas nossos anestesistas, que são parceiros nossos no bloco cirúrgico, são parceiros para a cirurgia desenvolver com sucesso, com segurança. Né? Então aí no Life Center a gente tem uma equipe muito seleta de anestesistas que ajudam bastante a realizar esse procedimento com segurança. E no caso da cirurgia plástica, cada procedimento vai envolver um tipo de anestesia, dependendo do porte, do grau, da experiência do cirurgião, do anestesista, que pode ser anestesia local com sedação, que é aquela medicação para dormir, pode ser anestesia da coluna em alguns procedimentos, que é a raquianestesia ou a peridural, também pode ser anestesia geral. Então, a consulta pré-anestésica é um ambiente onde o anestesista pode explicar todo o processo de anestesia para o paciente que vai ser operado. Né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados antes, durante e após, né? Após a cirurgia. Aquelas primeiras horas é muito importante que o paciente seja muito bem observado. Então, o paciente geralmente vai para aquela sala de recuperação pós-anestésica, onde ele está monitorizado, tem um aparelho medindo a pressão, a respiração, a frequência cardíaca. Então, nessa hora, o paciente ainda está dentro do ambiente de bloco cirúrgico. E, muito importante, cirurgias grandes, o cirurgião ou o médico da equipe, o médico assistente da equipe, avaliar o paciente, acompanhar o paciente. O paciente operado de uma cirurgia grande não pode ser avaliado por pessoas que não são da equipe de uma maneira para avaliar coisas específicas. Então, o médico pode orientar bastante, identificar um problema recente, um hematoma, um sangramento. Então, é muito importante o acompanhamento. E em casa, no caso das cirurgias plásticas, vai envolver esse repouso do trabalho, o uso de cintas modeladoras, porque o paciente de cirurgia plástica ele incha bastante. Esse inchaço ele vai demorar semanas para passar, então isso vai passar com o repouso do trabalho, uso de cintas, massagens, que a gente chama de drenagens linfáticas,
feitas pela fisioterapia, né? E o acompanhamento diário ali no consultório com o médico, muito importante. O paciente apresentou um problema, rompeu pontos, tem que entrar em contato com o médico, né? Não vamos conversar com uma amiga, com uma pessoa que já fez a cirurgia. Entre em contato com o seu médico. Então é importante realizar a cirurgia plástica com um colega, com um cirurgião plástico, que dê essa abertura, que esteja disponível, principalmente ali nas primeiras horas, nos primeiros dias, porque pode ocorrer um problema e a paciente tem com quem contar. Não é isso? Tem que ter uma estrutura de apoio, não é isso? Para poder receber o paciente e dar a ele, dar a ela a segurança total necessária para que tenha uma boa recuperação, né? Não pode ter horário. Médico não tem horário, né? Então, são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando a gente faz um procedimento, a gente fica realmente à disposição, né? Daniel, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade. Acho que foi uma conversa bastante proveitosa para quem entrou agora, para quem chegou agora. Lembrando que também essa live vai ficar gravada no IGTV, no Instagram do hospital. Depois a gente encaminha para você também, Daniel, se você quiser postar na sua rede social, compartilhar, fica bem à vontade, né? Eu conversei aqui hoje com o Dr. Daniel Borges Matias, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, professor, preceptor da residência de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas da UFMG, sobre a cirurgia plástica segura. Daniel, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, doutor José Américo. Foi um prazer, né? A conversa realmente é rápida, o assunto tem muita coisa para falar, a cirurgia plástica gera muita curiosidade, né, da população. Parabéns pela iniciativa do Hospital Life Center, essas lives são muito interessantes e muito obrigado pela oportunidade. Semana que vem nós vamos falar de ortopedia. Ótimo. Daniel, um abraço, fique bem. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço, até mais. Até mais.